Para deixar bem organizadinho, eu vou criar aqui uma página para colocar essas bases de dados. Vou adicionar um ícone para ela também. E vou jogar e deixar ela aqui. Vamos colocar aqui também a largura completa da página para a gente ter mais espaço de trabalho. E eu já vou colocar aqui também em 2 colunas para a gente colocar uma visualização de cada lado aqui. Para colocar aqui uma visualização, vou digitar barra, começar a digitar visualização. Vai aparecer as opções aqui. Nesse caso, a visualização que eu quero mostrar primeiro para vocês de projetos é a opção de galeria. Aí já vai puxar aqui quais as bases de dados que a gente já tem. Então eu quero falar de projetos. Então vamos de nova visualização e vamos selecionar galeria. Nas configurações de layout, a gente tem algumas opções. A visualização do cartão, você pode escolher se vai ser pela capa que vai ter ali ou se vai ser pelo conteúdo da página. Por enquanto eu vou deixar em nenhum, mas eu posso mostrar depois como seria isso. O tamanho do cartão eu vou colocar como pequena e vou selecionar aqui também o modo que eu desejo que as páginas sejam abertas. Eu prefiro o modo lado a lado ou página inteira. Me incomoda um pouco esse sistema centralizado. Clicando aqui nos 3 pontos para as configurações, a gente pode selecionar aqui quais as propriedades vão aparecer aqui para a gente. Nesse caso da galeria, eu acho importante aparecer o status e também como está o andamento dele, o progresso, né? Aqui eu tinha esquecido de mudar, né? Com um projeto já em andamento. Então, vai aparecer esse cartão assim, simplificado. O nome do projeto, se ele já foi iniciado ou se ele já foi concluído e quantas tarefas desse projeto já foram concluídas. E para mostrar mesmo que cada item das bases de dados é uma página completa, deixa eu abrir ele aqui. Você vai ter o nome da página e aqui as propriedades relacionadas àquele item, né? Inclusive, vamos organizar aqui a sequência das propriedades para ficar de um jeito mais interessante. A classificação que ele puxa como padrão é em ordem alfabética, mas vamos colocar aqui numa sequência as propriedades que faça mais sentido. Então, vamos colocar aqui a prioridade, qual que é o status, a data de início antes da data de encerramento, né? E aqui aparece quais são as relações das tarefas relacionadas a esse projeto e a porcentagem de tarefas concluídas. Eu vou adicionar aqui uma capa qualquer só para mostrar como ficaria o card da galeria se a gente alterar lá o status de colocar para aparecer a capa. Então vamos mostrar aqui. Visualização do cartão, capa. Então, ela fica assim. A capa que você colocar, ela vai aparecer aqui acima das propriedades que a gente colocou. Dependendo do para que for usar essa visualização, né, de que tipo de coisa, de repente uma base de dados de acompanhamento de leitura de livros, por exemplo, pode colocar a capa do livro ali em cima, pode ser uma opção. Vindo aqui, vamos mostrar uma outra visualização de base de dados. Vamos puxar agora de tarefas. Vamos aqui criar uma nova visualização vazia e dessa vez eu quero mostrar como um quadro. Aqui abaixo no layout a gente também tem as opções que a gente pode também optar pela como que vai ser o cartão, que é bem parecido com as opções da galeria. Se é nenhum, se tem uma capa, se tem um conteúdo. Eu prefiro, no caso do quadro, que seja nenhum mesmo. A gente também pode selecionar o tamanho do cartão, eu sempre prefiro que seja pequeno. Essa seleção de layout aqui, Wrap All Properties, é para que quando você tem uma descrição mais longa, para que apareça o texto inteiro. Então pode deixar marcado ou desmarcado a depender. Aqui tem uma parte que é bastante importante, né?
que é como vai estar agrupada essa visualização. No caso aqui, ela já puxou exatamente pelo que eu queria para esse quadro, que é pelo status, para formar exatamente a visualização de Kanban. Conforme você vai mudando o status dessa tarefa, você vai mudando esse cardzinho. No caso da visualização de tarefas por quadro, nesse formato de Kanban, eu prefiro mudar uma coisinha aqui. Então, gente, vamos clicar aqui nos 3 pontinhos e aqui em subitem, vamos ocultar subitem na visualização. Assim, todas as tarefas, mesmo que elas sejam uma subtarefa, vai aparecer aqui pra gente. E vindo aqui nas propriedades, a gente pode selecionar quais propriedades que a gente vai querer que apareça. A data de realização, o bloco de tempo. Nesse caso, não quero que apareça qual que é a subtarefa. E de repente também colocar qual o tipo, né? Aí a gente pode selecionar aqui em qual sequência a gente quer que apareça isso. Então, colocando o tipo, eu prefiro que apareça primeiro a tag de se é profissional ou se é pessoal, depois a data de realização e em qual bloco de tempo eu vou realizar. Porque tendo isso, a gente consegue fazer essas alterações aqui mesmo, sem abrir o card. De repente, por alguma razão, eu não vou conseguir fazer mais essa tarefa hoje, então posso clicar aqui na data e já colocar para amanhã. Posso, de repente, mudar o bloco de tempo também. Já fica fácil, a gente tem a possibilidade de já avançar isso aqui de maneira bem fácil e é uma visualização bem bacana. Seguindo em frente, para mostrar uma outra visualização, vamos aqui puxar novamente a base de dados de tarefas. Vamos criar uma nova visualização vazia e vamos para o formato de lista. A lista, ela é uma visualização bem simplificada, ela é realmente só uma lista. E a gente pode aqui, clicando nos 3 pontinhos, escolher quais as propriedades a gente vai querer que mostre. Eu gosto de ter sempre o status. Para mim, nesse caso, nem precisa da data de visualização. E aqui em status, no caso da lista, eu prefiro que ela seja mostrada como uma caixa de seleção, para que eu possa somente clicar aqui como concluída. E você viu que eu cliquei nela como concluída e ela já mudou o status lá no quadro também. E se eu tirar aqui, ela volta lá para não iniciada. Seguindo, vamos para uma outra visualização. Mais uma vez, vamos usar a base de dados de tarefas. Vamos aqui para a visualização de calendário. A gente pode escolher aqui no calendário qual calendário que a gente quer que mostre, semanal ou ele mensal. O mensal é assim que ele vai aparecer, né? Todo o mês. E já o semanal, ele aparece aqui só a semana atual. Neste caso aqui também, eu prefiro que não apareça o subitem, que elas apareçam como tarefas separadas. E nas propriedades que são mostradas, a gente pode selecionar aqui também quais tarefas vão aparecer. Então, data de realização não precisa, já que se trata de um calendário, mas eu posso colocar o status, que aí fica mais fácil de eu alterar ele, né? O tipo e o bloco de tempo. E eu gosto sempre de colocar o tipo primeiro. Vamos deixar essas subtarefas, mas vamos colocar ela lá para baixo. Então fica assim, a tagzinha do tipo, qual que é o status, qual que é o bloco de tempo que vai ser realizada, quais são as subtarefas, que também, se não achar necessário, basta ocultar clicando aqui. Vamos para a próxima visualização. A última visualização que eu vou mostrar para vocês aqui é a de timeline ou cronograma. Ela é classificada pela data de realização aqui, né? Você pode escolher também que apareça aqui na lateral a
uma partezinha de tabela. E aqui você pode colocar também de qual forma esse cronograma vai aparecer, qual que vai ser a visualização. Vai ser semanal, quinzenal, trimestral. Vamos colocar aqui como semana. Aqui é interessante notar que a gente tem a possibilidade de vincular elas a partir de uma coisa que chama dependência. Para você assistir a aula 2, você tem que ter assistido a aula 1. Então, você pode ativar essa dependência. Então, ativando, apareceu aqui a setinha amarela. Então, eu vou colocar essa dependência. Para fazer a aula 2, a gente tem que ter feito a aula 1. Aqui, o exemplo parece meio bobo, né? Porque tem poucas tarefas, mas você pensa num projeto um pouco mais complexo, né? Que são muitas tarefas e você tem que pensar exatamente como uma coisa vai estar ligada à outra. Isso pensando também em processos, se você quer deixar já estabelecido exatamente como um projeto vai avançar, quando cada tarefa tem que ser feita, essa tarefa X tem que ser feita depois dessa, e como são várias tarefas, você pode colocar isso numa sequência para que fique bastante visual e seja bastante útil para que facilite o seu dia a dia. E assim eu encerro as visualizações. Até a próxima aula!